Você já assistiu Mad Max? Conhece a franquia? Hoje nós faremos um apanhado sobre os 3 primeiros filmes da série e desenvolver o raciocínio sobre o protagonista no quarto e último filme até então. Mad, segundo o dicionário, é uma pessoa muito brava ou mentalmente instável. Não sei se isso se enquadra de fato, mas vamos verificar algo que talvez passe em sua mente. E lembrando, contém spoiler. Já deixa o seu like, compartilha, inscreva-se para acompanhar os nossos vídeos e ativa o sininho. Em 2015, o diretor George Miller nos presenteou com o que no mínimo seria uma obra de arte, o filme Mad Max, A Estrada da Fúria. O longa, que vem como o quarto de uma sequência que teve início em 1979, nos conta a história de Max, interpretado por Mel Gibson. Inclusive, o quarto filme teve uma certa controvérsia, já que o protagonista não seria mais o Mel Gibson, mas sim o Tom Hardy. Bom, saudosismo à parte, o filme em si nos conta uma história muito rica em seus aspectos imersivos, e também em aspectos herdados dos filmes anteriores, como a jaqueta de Max, ou a sua arma que falha ao tentar atirar, ou até mesmo a volta do ator Hugh, que interpretou o vilão Toll Cutter no primeiro filme e agora nos aparece como o vilão Immortan Joe. E fora esses, existem tantos outros aspectos que foram herdados. Referente à imersão, talvez seja interessante pensar por cima em toda a construção que foi feita durante todos os filmes. O primeiro filme nos mostra Max como um jovem policial, casado e com um filho. Após perder o seu melhor amigo, que foi assassinado por um grupo de motoqueiros, como uma vingança por terem perdido um de seus membros, Max decide que quer se afastar de seu emprego e demonstra não saber mais se é assim tão diferente das pessoas que ele prende, já que ele mesmo alimenta desejos negativos referente aos que persegue. Enfim, no decorrer da história, Max também perde sua família, e no final do filme comete um ato que demonstra claramente que ele pode ser tão frio referente aos outros quanto aqueles que ele persegue. E é bacana perceber coisas que talvez sequer sejam referência, mas que de certa forma já estavam na raiz do filme, como a senhora que acolhe ele e sua família nas férias e defende Jesse Sprock, mulher e filho de Max, com a sua espingarda. O que lembra de leve as figuras que surgem no destino de Max e Furiosa no quarto filme. Corta para o segundo. Em 1981, com data de estreia em 82 no Brasil, saiu Mad Max 2, A Caçada Continua. E nele já fica bem claro que rolou alguma coisa entre o primeiro e o segundo, que resultou em um cenário pós-apocalíptico. E agora o inimigo da vez é o Humongous. Elementos que começam a surgir aqui e serão fortemente investidos no quarto filme são as construções das tribos. São grupos de pessoas que vivem isolados uns dos outros e criam a sua própria cultura com o objetivo de sobreviver. Também surge a busca incessante por combustível e também a construção estética com direito a todo tipo de loucura. Gente amarrada na frente do carro, o que remete inclusive às bolsas de sangue no último filme. Carros tunados com todo tipo de tranqueira, vilão com bunda de fora e etc. Corta para o terceiro, em 1985, o inimigo agora é outro. Agora com o cenário completamente devastado, Max chega a Bartertown, uma cidade movida a fezes, trabalho escravo e violência. E lá conhece Titia Entity, a líder do lugar, e ela lhe pede ajuda para se livrar de Master Blaster, a dupla que coordena a energia, formada por um anão, que seria a mente, e um cara fortão, que seria o corpo. Brain broken! Com algumas reviravoltas, o jogo se transforma e muita coisa muda no caminho. Agora, o lance da escassez de água e a busca por combustível já são predominantes nas características base do filme. Nele também vemos a concretização de tribos devido ao isolamento, que criam inclusive imagens de um salvador, faltando o início de uma religião. E fecha no quarto. Max agora é capturado por Immortan Joe e logo no começo do filme já podemos ver elementos que são resgatados do passado, como os War Boys, que tem uma maquiagem parecida com o do rapaz do filme anterior, na tribo das crianças perdidas, o que dá margem a muita teoria. Max com seu cabelo sendo cortado e recolhido por uma criança, também como no filme anterior, dentre tantas outras referências. E agora nessa história ficcional, nos é mostrado uma cidade governada por Immortan Joe, como foi dito antes.
porque é um velho acabado e doente que veste uma roupa que lhe dá um aspecto mais robusto. E assim ele finge que é fodão pra uma galera que vive numa situação péssima e depende da boa vontade do líder para ter acesso à água. Ele mantém o poder através do controle da água, do medo e também da religião criada, na qual ele mesmo seria o representante supremo. E os seus guerreiros, os War Boys, passam por uma lavagem cerebral que começa no berço e crescem acreditando que é melhor morrer acreditando em uma mentira do que viver. Ou seja, eles têm uma vida pautada na morte. Enfim, ficções de lado, o universo em si é muito rico e poderíamos passar horas pensando e descrevendo tudo o que se vê. Fora as relações objetivas e subjetivas que se podem pensar a partir do roteiro, como o ser humano visto como objeto de trabalho, a destruição do meio ambiente, a percepção da mulher como objeto de dominação e controle e tantas outras coisas. Mas para fugir do óbvio, vamos nos pautar no seguinte: as alucinações de Max. Logo no início do filme, o próprio personagem nos diz: I am the one who runs from both the living and the dead. A alucinação, em suma, é a percepção de um objeto sem que este esteja presente, sem o estímulo sensorial respectivo, ou seja, ao contrário da ilusão, que seria a percepção distorcida de um objeto, como olhar um armário e ver um monstro, ou ouvir um barulho e achar que foi chamado. A alucinação não precisa nem do armário e nem do barulho. Uma coisa que é perceptível e que poderia ser uma justificativa razoável para as alucinações de Max seriam as pupilas do personagem no terceiro filme, que claramente estão desiguais. O que poderia fazer supor que houve um golpe e talvez uma hemorragia cerebral como consequência, vai saber, tendo como resultado o delírio, que tem como parte da bagagem as alucinações. Mas para ser possível um aprofundamento nas relações psicológicas do protagonista, vamos pensar em um outro viés: o luto não elaborado. Uma coisa é fato, o personagem não lida com isso, ao menos não diante das telas. E nesse último filme fica claro que ele ainda tem um pesar por todas as pessoas que ele não conseguiu salvar, o que na verdade pode ser apenas um reflexo das primeiras: a esposa, o filho, o melhor amigo, perdas não elaboradas que podem represar a possibilidade de se livrar desses fantasmas. Ainda mais quando percebe-se que os olhos do personagem estão normais no quarto filme. Freud delimitou o luto como um processo mental normal no nosso desenvolvimento. Sendo assim, quando a pessoa perde algo que tem uma representação pessoal significativa, ela entra em luto, se afastando de outras atividades para poder se interessar novamente quando estiver reconstituído. É claro que essa é uma forma bem limitada de explicar o processo, mas o objetivo aqui é só a curiosidade. Agora, pensando em Melanie Klein, outra psicanalista e também de forma superficial, o luto está ligado à relação de perda. E resumindo, a pessoa absorve elementos de outras pessoas, objetos ou atividades de valor, como um objeto dado pelo seu avô em um momento especial, ou um amigo indo embora para outro país, a perda de um emprego, etc. E essa perda seria, na verdade, como perder parte de si mesmo, uma perda consciente que se revela como a obrigação de se desprender de algo que estava lá e agora não está mais. Agora, entrando no último autor, eu prometo, Kubler-Ross, uma médica psiquiatra, determinou as 5 fases do luto, que em tese a pessoa precisa passar para poder elaborar, sendo elas a negação, a barganha, a raiva, a depressão e a aceitação. Não necessariamente se passa por todas elas e tampouco na ordem descrita, mas de acordo com os estudos, são um processo natural que a pessoa passa para poder lidar e ressignificar a perda. E no caso de Max, não houve um trabalho de luto. Ele não aceita não ter estado lá para proteger a sua família e não se permite lidar com isso. Ao invés disso, ele vaga por aí em busca de novas atividades arriscadas. E essa incapacidade de lidar com a perda impede que os fantasmas o deixem em paz. Os mortos não abandonam o seu corpo. Uma coisa é inegável, esse filme foi um marco. Pelo menos o primeiro. E ainda hoje vemos referências claras dele, como na série Rick and Morty, ou ideias que foram inspiradas nele e são reproduzidas em filmes muito populares, como Jogos Mortais, por exemplo. Mas e você? Já tinha assistido Mad Max? E tinha pensado nas alucinações de Max? Coloca aí nos comentários pra gente saber. Bora conversar. Não se esquece de se inscrever e compartilhar.